Shalom a todos. Quem faz negócios regozija com os lucros, mas se enluta com as perdas. Como disse o rei Salomão, lembra teu Criador nos dias de tua juventude, antes que cheguem dias maus e advenham anos sobre os quais dirás, neles não tive qualquer prazer. Etapa 13 do portal oitavo sobre autoavaliação, os deveres dos corações, Rabino Bariei Pacuda, verificar se os próprios atos fazem jus ao intelecto. Vamos dar uma olhadinha aqui se os nossos atos fazem jus ao nosso intelecto ou se nós emburrecemos. Eu sou a Sharon e você está comigo nos caminhos da Torá. Nos caminhos da Torá. Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Eriv Tov, Laila Tov. Dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Eu espero que tenha volume, porque eu estou hoje um pouco mais longe, estou com o microfone, mas vamos ver como é que é. Nós estamos no portal oitavo, nos deveres dos corações, ou melhor, os deveres dos corações, do Rabino Bariei Pacuda. Aqui vocês já conhecem, nós estamos na etapa 13. Etapa 13 de 30 etapas, 30 dias, não é? Fecha um mês, assim vamos dizer. Sobre como nós devemos analisar, como nós devemos nos autoavaliar com relação ao serviço a Deus, com relação ao serviço à divindade. O título hoje é verificar se os próprios atos fazem jus ao intelecto. Esse título aqui, esse portal aqui, ou melhor, o portal não, o título dentro do portal, a etapa 13, é importante que quem tem o livro vai ver que eu não vou ler tudo, eu vou ler algumas partes, e aí nós vamos conversar sobre o assunto. Por quê? Porque nós estamos tendo alguns tipos de mal entendimentos aqui, não é? Mal entendidos, né? Na verdade, é o certo. Mal entendidos como, por exemplo, assim, a Torá é atemporal. Que Torá é atemporal, não é? Na descrição do canal eu explico tudo para que serve o canal, o que é o canal, que tipo de estudo, tudo mais, mas muitas pessoas acabam que não leem a descrição. Então, nós não estamos num fundamentalismo judaico, nós não estamos numa doutrinação de controle social, nós não queremos isso. Nós queremos utilizar os ensinamentos dos grandes sábios, não é? Judeus ou judaicos, é diferente uma coisa da outra, não vou explicar agora, mas é um pouco diferente. Os grandes ensinamentos para a nossa vida nos dias de hoje. Quando nós chegamos em Bariei Pacuda, os deveres dos corações, nós encontramos uma pessoa, né, um sábio aqui, um rabino aqui, muitíssimo devoto. Então nós precisamos entender aqui o que é uma Torá atemporal. A história que lá está narrada, os personagens, tudo aquilo que acontece, aquilo é temporal. Nós precisamos entender isso. Essa é uma exegese que não nos tira a fé, muito pelo contrário, nos coloca no foco certo do nosso objetivo. Então, atemporal é o que? Atemporal é a mensagem que a Torá nos traz. Quando a gente diz, eu já repeti algumas vezes aqui assim, é a Torá de fulano, né? É os ensinamentos, é aquilo que ele sabe, é aquilo que ele conhece, né? A Torá de fulano, tem muita Torá, tem pouca Torá, essas coisas. Então, o que é atemporal quando a gente diz que a Torá é atemporal? As suas mensagens são atemporais. A sua história, ela é temporal, ela é daquela época para aquele povo. Que povo? Então é só para o judeu? Mas você não sempre disse que é para todo mundo? Não. Aquele povo que eu quero dizer é aquele povo que estava no mundo, naquele território, seja lá o povo que for. Se nós estivermos falando, por exemplo, dos egípcios que vieram junto, não é? Dos cananeus, daqueles que não eram judeus ainda, dos hebreus, sei lá, midianitas, todo o povo que recebe ali os ensinamentos, que convive, as gerações que vêm depois,
tudo aquilo ali, isto é temporal, isto é uma narrativa da época. Então, a gente olha, vê um Deus violento, vê algumas coisas, um sacrifício, vê algumas coisas que não fecham. Não fecham aqui por quê? Porque não somos fundamentalistas e porque não somos doutrinadores e nem aqueles os controladores social. Então nós temos que entender isso. Ele era muito devotado, não é? E então quando nós falamos de atemporal, os ensinamentos que nós queremos que eles aprenderam através da Torá e Torá oral de todo tipo, as mensagens para os dias de hoje. Então nós vamos encontrar aqui uma pessoa muito devota à divindade, mas nós precisamos entender o que é temporal e o que não é temporal. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, para nós explicarmos mais uma vez, vai ser a quarta vez, eu acho, explicar o conceito não, mas o conteúdo real que eu quero trazer para vocês. E ele está muito, mas muito longe daquilo que não se chama liberdade. Nós temos que ter liberdade de expressão e tudo mais. Nós estamos no século 21. Então nós precisamos pegar aquilo que mamãe, papai, vovó, vovô, bisavô, sei lá quem nos ensinou, trazer para os dias de hoje. Algumas coisas que eles faziam não tem nada a ver a gente fazer agora. Esta é a parte atemporal, as mensagens da Torá. Então, verificar se os próprios atos fazem jus ao intelecto. Né? O homem deve fazer uma análise do uso de seu farto conhecimento em relação à pobreza dos seus atos. Aqui a gente já entra com um problema, não é? Pobreza dos seus atos. Que pobreza? Nós temos grandiosos atos e também pobreza. O que ele quer dizer aqui é que a gente faça uma comparação, nos coloquemos no lugar de criatura, essa é a ideia dele aqui. E tenhamos conhecimento, que usemos muito bem, que analisemos esse farto conhecimento que temos do nosso lugar, da nossa estatura, tá? Então assim, embora todos sejamos divinos, não é? Todos somos divinos, ou não somos? Nós não somos a imagem e semelhança da divindade? Pois é. Então ele continua, sei que isso aqui está me incomodando um pouco, ele continua, seu conhecimento a Deus. Não, onde é que eu estou aqui? A pobreza dos seus atos, do seu conhecimento em relação aos seus esforços em servir a Deus e do potencial em relação ao uso de suas faculdades na paga pelos favores que o Criador lhe faz. Não sei se a tradução está correta, mas se ela estiver correta, você fica com aquela impressão, olha só, do seu conhecimento em relação aos seus esforços em servir a Deus e do seu potencial em relação ao uso de faculdades na paga pelos favores que o Criador lhe faz. Fica da impressão que a gente está pagando os favores, que há uma troca aqui, que é a business, não é? Não é exatamente isso que nós vamos entender, mas nós vamos entender o equilíbrio das coisas. Aquele negócio do dando que se recebe, esse tipo de coisa, é meio falho, mas é como se nós fôssemos entender assim, existem consequências para os meus atos, existem pagamento quando eu trabalho num lugar, existe recompensa quando o filho se comporta direitinho, essas coisas elas são metafóricas. Tá? Não existe um Deus que está ali esperando que você pague ele pelos favores que ele te faz, porque então ele não é um pai, mãe bondoso, amoroso, ele está ali para te cobrar. Então nós precisamos entender, quando ele fala esforços em servir a Deus, é servir a Deus, porque ele era muito devoto, mas quando nós, por exemplo, vamos dizer que tem alguém aí que está me assistindo e que nem acredita em Deus, sei lá, tem esses loucos, mas enfim, você quer servir a humanidade, não quer? Esse é um dos objetivos aqui, de uma missão, talvez, de estar fazendo vídeos, de estar estudando, é para melhorar, não é para melhorar o entorno, melhorar a nós mesmos, é autoconhecimento, mas isso vai repercutir na humanidade. Esta humanidade pode estar no lugar deste Deus no texto. Então você vai ver ali seus esforços em servir a Deus, em servir a humanidade, porque quem serve a humanidade, ateu ou não ateu, está servindo a Deus, não é? Como também repetidas vezes eu disse, quem trata um filho meu bem, põe mel na minha boca, não é? Vamos supor que um amo deu a seu servo um lote de terra e o abasteceu com sementes a granel.
O servo usou aquelas histórias que ele conta, né? O servo usou parte das sementes para o plantio e reservou o resto para o seu uso pessoal, mas não era essa o combinado. O combinado não era esse, entende? Sabe aquela a pessoa pública que trabalha lá no governo, que trabalha na prefeitura, sei lá onde, e aí chega uma verba ali, uma parte ela usa, ela coloca onde não, ela destina para aquilo que o dinheiro veio lá do governo, lá de cima, sei lá, mas a outra parte ela desvia para o seu próprio bolso, é mais ou menos isso. Ele ficou com ele colocou uma parte dos grãos, ele colocou no bolso mesmo, não é? Quando o senhorio visitou suas terras, notou que parte dela não estava plantada, as terras do senhorio. Perguntou a seu servo o porquê ele recebeu, a resposta que admitia ter falhado. O servo disse: tá, tudo bem, falhei, em cumprir o que lhe havia sido posto. Ele admitiu. Então ele vem falar aqui do começo, né? Analisar o uso do nosso farto conhecimento sobre a pobreza dos nossos atos. Esse foi um ato pobre. Esse foi um ato pobre. O dinheiro era para a saúde e foi para o bolso. Os grãos aqui era para plantar tanto na terra dele, ele colocou no bolso. Ele não plantou uma grande parte, não é? Ele admitiu. Isso é uma coisa importante. Então a gente analisa e admite. Bom, o amo calculou quanto aquele lote deveria render caso fossem usadas todas as sementes, e cobrou do servo esse montante dos frutos que a parte plantada rendeu. Desta maneira, o servo contraiu uma dívida com seu amo antes mesmo da terra dar seus primeiros frutos. Quer dizer, bom, esse dinheiro era destinado para a saúde, você colocou no bolso, eu descobri e você admitiu. Agora você me deve tanto, o dinheiro que você colocou no bolso, que precisa ir para a saúde. Então, antes mesmo de você ver os frutos dessa sua ação, os frutos no caso do que você roubou, né, do que você furtou, do que você desviou, nesse mesmo tempo aqui, antes mesmo disso, você já está endividado. Então, quando a gente fala da divindade, nós estamos falando aqui de causa e consequência. Imaginem só, por isso que é a reencarnação, no meu entendimento e de muitos, não é? Ela é muitíssimo importante para nós entendermos essa troca, esse toma lá da cá, que parece tão mundano. Quando nós paramos para pensar nisso, se você colocou no seu bolso, ou se você agiu de uma maneira não idônea, de uma maneira de falta de caráter mesmo, não é mesmo? Ou seja lá o que for, com alguém, não é? Ou se você, naquela janta, naquele jantar onde tinha comida farta para todo mundo, mas que era determinado um prato farto para cada um, e você pega 2, alguém ficou sem. Então, nada mais justo, uma justeza, não é? Um arrumar as coisas ali, que você devolva este prato, que você pague, seja lá com prato, seja lá com o que for, que esta também é uma metáfora, mas entendem isso? Quando a gente fica pensando, mas daí você tem que, tudo é por recompensa. Não, é para ser genuíno, mas se não for genuíno ou for genuíno, não faz diferença. Nós vamos ter que equilibrar isso no momento. Então nós usamos aqui a religião, como se diz, né? Embora a palavra religião seja muito problemática, porque ela é um ordenamento, ela é aquela coisa que acaba realmente fazendo aquele controle social. Nós queremos que seja genuíno. Não é porque Deus vai te cobrar, é porque não é seu. Não é porque o dono da festa vai dizer você comeu 2 pratos e não era para você, era pro outro e está faltando para ele. Não era porque ele vai te cobrar, é porque não era seu. É porque aquele prato não era para você, era para o outro. Então, quando nós entendermos isso, nós vamos compreender o que é que nós temos que analisar, o que é que nós temos que autoavaliar do nosso comportamento. Então, nós vamos entender que é mais do que servir a Deus, ou melhor, é antes do que servir a Deus, é servir ao próximo, a servir a humanidade. Para quê? Para que essas consequências, elas sejam do tamanho dos atos, e os atos sejam bons. Então nós analisamos os atos para que eles não sejam pobres. Vou beber uma água.
Entendem como fica fácil? Fica fácil nós entendermos e sairmos desse negócio de porque o judaísmo está dizendo que você tem que pagar as coisas. Deus é um Deus que cobra. Não é Deus que cobra, é o universo que se ajeita, que se molda, que precisa dar para todos um percentual igual. Se ele é parecido, ele ainda está devendo, tem que ser igual. Nesse sentido, deve ser igual. Mas aí vem os méritos. O mérito de quem? De quem foi pobre aqui, de quem não foi. Méritos daquele que ficou com o seu prato, não deixou o outro sem. Méritos daquele que tirou o prato do outro. É diferente, não é diferente? Nada mais justo. Você também, meu irmão, ele se refere assim, eu acho tão legal. Faça uma avaliação do uso das faculdades intelectuais para que possa aprender a Torá e servir a Deus, pois estas te foram dadas pelo Criador, com este propósito, para te ajudar a cumprir teus deveres com Ele. Então, olha só, avalia ali tuas faculdades intelectuais para você aprender, não é? Para você aprender a Torá, aprender o ensinamento, aprender o estatuto, aprender... não é a doutrina, é aprender a Torá, não é aprender o que os rabinos disseram, ou a lei oral, é ter esta Torá, é aprender isso, entende? E servir a Deus, e servir a humanidade, né? Pois elas foram dadas pelo Criador, quer dizer, o prato de comida que você tem que ter somente o seu e não pegar o do outro, lhe foi dado por alguém, o dono da festa lá, o dono da festa, não é? Bom, é com esse propósito de ajudar a cumprir teus deveres com ele. Ele já te deu a Torá, o estatuto, tudo mais nesse sentido aqui, estatuto, para você entender como fazer. Se você não fizer direito, bom, você não analisou, você não avaliou, vai ter consequência, não é? Examine o quanto dessas faculdades você já colocou em prática e quanto ainda está em seu estado potencial. Quantas coisas a gente tem capacidade de fazer e fica com preguiça. Quantas coisas a gente pode servir em coisas simples, mas a gente não utiliza. Quanto potencial, mas quanta paradeira mesmo, quanta preguiça, enfim. Examine o quanto dessas faculdades você já colocou em prática e quando ainda está em estado potencial, pois você ainda será chamado a prestar contas sobre este presente divino. Você será chamado para as contas do seu serviço, seja ele bom, seja ele ruim, você será chamado para pagar. Eu quero ver aqui quanto é que você angariou, quero ver aqui o que é que você fez. Este julgamento, este potencial não usado, este julgamento final, não é final, ele é cíclico. Ele é cíclico, é aquela história, só acaba quando termina, e nunca termina. Então nós estamos sempre devendo? Não, nós estamos sempre tendo a oportunidade de ajudar o próximo, de equilibrar as coisas que parecem injustiça, de fazer a nossa parte, de servir a Deus. Ele muito devoto, sempre vai se referir a Deus e nós vamos servir a humanidade. E assim nós servimos a Deus. E vamos servir a Deus também. Você serve como achar que deve, mas é assim que é. E aqui entra, sim, aqui entra a reencarnação. Bom, por isso, faça o máximo para utilizar seu intelecto na aquisição do conhecimento para praticar tuas obrigações religiosas, como paga pelo favor que Deus te fez, brindando-te com um cérebro humano. O que é que ele quer dizer assim? Olha só, use, né, o teu conhecimento, o teu intelecto para praticar as obrigações religiosas. Você se sentindo desconfortável, tira a palavra religiosa, não é? E coloca as tuas obrigações sociais, as tuas obrigações de religiosidade, as tuas obrigações com aquilo que você não compreende. Então foi quem te fez, quem emanou, quem criou, sei lá, com as obrigações com o teu próximo, não é? Porque em favor, olha só, paga pelo favor que Deus te fez, brindando-te com um cérebro humano. Aqui, o que é que eu tiro disso aqui? Bom, seguinte, deixa eu arrumar minha manta aqui. O negócio é o seguinte: cérebro pra quê? Pra ligar o celular e ficar nas porcariazinhas ali, e nas bobagenzinhas, e naquilo que te vicia.
você precisava de foco para fazer um serviço lá, um trabalho seu, e aí, de repente, fica bem louco da cabeça porque não consegui fazer, e vai perceber que o tempo que você tinha, o seu intelecto, para trabalhar naquilo que você tinha que fazer para a escola, para o trabalho, para a faculdade, para o seu projeto na empresa, você se demorou demais nos memezinhos, nos não sei o quê. E a tecnologia é maravilhosa, o celular é maravilhoso, não é? A tecnologia me faz estar aqui, mas eu não posso ficar, eu preciso pensar aqui que eu tenho que fazer um negócio aqui com a garrafa, preciso, mas eu estou ali bem louca, lidando com o celular, passou o tempo e eu desperdicei o meu intelecto, eu emburreci, comprovadamente hoje, né, gente? Emburrecemos. Se ficamos ali e perdemos tempo. E tempo, as pessoas dizem tempo é dinheiro, tempo é vida. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Não é? Nós não conhecemos o tempo como ele realmente é, o tempo de Deus, mas nós sabemos que aqui tem fim. Tem fim, tem recomeço, tem fim, tem recomeço. Mas como o Sharon, eu estou aqui agora. Bom. Então, onde é que nós estamos colocando? Já que vamos agradecer a quem? Ele deu o cérebro humano para nós ficarmos nos memezinhos. Meu pai sempre disse que a cabeça não é só para usar chapéu, não é? A cabeça não é só para usar chapéu. Para as meninas aí não é só para usar kitsui, para os meninos não é só para usar kippah, é para usar o cérebro que está dentro da cabeça. Bom, economize tuas energias para usá-las de acordo com tua sabedoria. Não as gaste com futilidades terrenas, para que não te sintas inapto na hora de praticar teus deveres espirituais. Aqui está o que eu estava falando. Então vamos dizer lá que você ficou gastando sua energia, olha só, de acordo com a tua sabedoria, então que ela seja grande, né? Não gaste em futilidades terrenas, não fique demais naquilo ali. Por quê? Porque quando você precisar utilizar, não é, os ensinamentos aqui, espirituais, ele está falando, os ensinamentos da Torá, por exemplo, você não se sinta inapto. Então, quando você for lá entregar aquele projeto para o seu patrão lá, você não se sinta inapto de explicar, porque na verdade você perdeu tempo com futilidades. Você perdeu tempo demais com futilidades. Nós não devemos perder tempo com futilidades, nenhum tempo, nada com futilidades. Mas vamos dizer que você fique ali assistindo alguma coisa. Isso tem que ser esporádico, isso tem que ser do tamanho do relaxamento. Você não pode colocar essa futilidade no lugar de algo que é importante, no lugar de você se trabalhar, de autoconhecimento, de ler a Torá, de ler um livro sagrado, de sentir as mensagens que vêm, de compreender o que é atemporal nela e abstrair aquilo, não é? E internalizar. Bom, pois o Altíssimo, bendito seja, dá a cada pessoa as forças necessárias para cumprir suas obrigações religiosas e seculares. Então ele não tira disso. Agora eu vou ficar lá um beato, como na igreja, uma beata, não sei como é que é, acho que é na igreja, né? Beato, não sei o que, vou ficar só. Não é. Ele fala aqui das obrigações religiosas e das obrigações seculares. Ele te deu o tamanho para isso, não é? Não vai te dar ali, sei lá, uma coisa maior do que você não possa fazer. Nós temos potencial. Se dispensá-las em futilidades, esse potencial, tá? Essas tuas aptidões aqui, em futilidades, vãs, tá? Todas são vãs, né? Não as encontrará no momento necessário, porque você perdeu. É como quando a gente não faz o salmo e quer fazer no outro dia o salmo que esqueceu do dia anterior, perdeu o time. Esse era o dia anterior, agora você vai ter que correr atrás da máquina, vamos voltar aqui, começar a fazer de novo. Algumas coisas a gente nem consegue rever, não é mesmo? Bom, não se iluda com... essa é boa. Não se iluda com os se, pode ser que, sempre que, ou se tivesse tal grau de conhecimento ou nível financeiro, cumpriria minhas obrigações com Deus. Olha só, aqui na psicanálise nós costumamos dizer que esse tipo de coisa é aquela racionalizar, justificar tudo. Eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo. Olha, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha só, isso aqui é um castiçal bem simples. É um castiçal de latão. De latão. Olha
é bonitinho, eu tenho 2, ele é bem bonitinho. Quando eu vou acender a vela aqui de uma singular muito legal que eu faço para estudar a Torá, deixar a vela acesa ali no ladinho e tudo, é esse aqui que eu uso. Quando eu acendo uma vela de mel, porque a de mel, a de cera de abelha, ela meio que destrói as coisas, eu uso esse aqui que é mais simplesinho. Aí tem uns castiçais bonitos de bronze que o meu pai me deu, que estão lá em casa. Aí eu tenho o Hanukkah, eu tenho a Menorá, para coisas diferentes e tal. Isso aqui, o parzinho custou, se eu não me engano na época, custou uns 50 pilas. Que nem diz a minha filha, 50 pilas, uns 50 reais, né? 25 cada um, ou até menos, tá? Ou até menos. E ele tá aqui, ele faz anos e tá bem inteiro, tá tudo bem. Nem perdeu a cor dourada. Então eu não precisei comprar aquele de bronze, aquele de sei lá o que, de ouro, que custava milhões. Não, eu pude, então, eu consegui fazer isso. Aí a vela mais cara de todas, eu não posso se a vela não for kasher. A não ser que você vá comer a vela, não faz diferença num momento importante que você não tenha outra, que você não tenha uma, por exemplo, que tenha uma parafina virgem, como a gente fala, porque ela acaba sendo tóxica, né? Quando a vela dissolve. Mas o que estou mostrando para vocês o quê? Que dá para ter esse. Dá para ter esse. E eu coloco ele para ele não acontecer nada num prato, ó. Um prato, gente. Um prato que está escrito churrasco, inclusive. Que eu não como churrasco, mas eu ganhei na farmácia este prato. Então, bota o prato ali, coloca o castiçal em cima, acende a vela e estuda a Torá. Porque o importante é você estudar. Entende? Então, se eu tivesse um castiçal melhor, se eu fosse pensar, como ele está dizendo aqui, que tem algumas pessoas que pensam, eu nem aqui estava. Se eu tivesse uma câmera muito melhor, graças a Deus, meu bom Deus, que não está mais chiando os vídeos, mas eu tive muitos problemas com os vídeos. Então, se eu não tivesse, se eu não tenho uma câmera maior, melhor, mais tecnológica, mais moderna e tal, não faço. Se a minha Torá, se o meu Tanar não é aquele que é cor de vinho, que é cor não sei do que tem não sei o que tem alfite, eu não posso estudar se não for esse. Se eu não sei hebraico, que é uma coisa que é bem cobrada das pessoas, e é importante para saber se a Bíblia não está te mentindo ali, se os intérpretes, os tradutores não mentiram, é importante saber hebraico. Mas se você não souber hebraico, você não pode estudar a Torá. Se você não sabe hebraico, você não pode sequer servir a Deus. Isso não tem cabimento. Então essas justificativas, elas são pobres. Elas são pobres. Eu não posso dar tzedakah de 50 reais todo dia, mas eu posso dar R$1 uma vez por semana. Eu posso dar 50 centavos na reza diária. Posso? Posso, então faço. Bom. Cuidado. Não é aqui. Financeiro, cumprir as obrigações com Deus. Pois estas palavras, essas do se eu pudesse, se eu tivesse, não é? Estas palavras enganam quem as pronuncia e derrubam quem nelas se apoia. Engana quem pronuncia e derruba quem nelas se apoia. Porque tem gente que se apoia nisso. Se apoia e não faz. Eu não tenho dinheiro, por isso não vou fazer. Eu não tenho este tanto, por isso não vou fazer. Eu não tenho este livro aí, então eu não quero os outros. Eu não posso comprar, mas eu não vou baixar em PDF, porque... Entende? Bom, cuidado para não adotar esse erro como desculpa, pois te colocará numa mesma categoria que o resto dos pecadores, e isto não os livrará de maneira alguma da devida punição. Essa punição também, saia da doutrinação aqui de medo, tá? Essa punição é a consequência, tá? É a consequência, ato-consequência, tá? Então, ação-reação. Me dá que nega, me dá a balinha na parede ricocheteando na sua cara. É isso. Como disse o rei Salomão, que em paz esteja, mesmo que seja para saciar sua fome, o ladrão não será considerado inocente e terá que pagar pelo prejuízo. A priori, tanto no nosso direito quanto para o próprio Talmud ou na Torá, tudo foi muito ajeitado, muito pensado para não haver violência, não é? Dentro do Talmud, por exemplo, toda pessoa é considerada inocente até que provem o contrário. Mas quando nós falamos
que aquele que rouba, que o ladrão, ele não vai ter os frutos daquilo que ele roubou e tudo mais. Nós não estamos falando necessariamente neste estágio, neste mundo, encarnados, fisicalizados. Por quê? Porque a justiça pode falhar, porque o homem pode errar, mas esse equilíbrio da natureza que é de Deus, esse não falha. A lei da natureza, a lei de Deus, não falha, nunca falha. Então, mesmo que seja para saciar sua fome, o ladrão não será considerado inocente e terá que pagar pelo prejuízo. Se ele roubou para matar a sua fome, ele matou a sua fome, mas ele roubou de alguém. Então, ele tirou de alguém. Esses ajustes vão acontecer. Aí nós chamamos isso dentro da lei mundana, nós chamamos isso de atenuante, né? Tem os agravantes e tem os atenuantes. Isso é Provérbios, tá, gente? Mishlei. Mesmo que sua necessidade seja aparente e somente por causa dela tomou dinheiro alheio, isso não o isentará de pagar o dobro da quantia roubada como impõe a lei divina. Este dobro aqui, ele não diz respeito a essa coisa da causa e consequência esotérica. Ele diz respeito da causa e consequência do mundo. Você paga o que roubou e você paga em dobro para quê? Para suprir aquele tempo que a pessoa ficou sem a coisa que você roubou, não é? Aquele novilho que você roubou, você vai colocar, você vai devolver, quando devolver aquele e mais um. Por quê? Porque nesse tempo que o homem que era dono do novilho ficou sem ele teve perdas. Vamos dizer que não seja um novilho, seja uma vaca leiteira. Ele deixou de tirar o leite, ele não pôde fazer o queijo, ele teve lucro cessante ali, ele teve perdas, não é? Perdas. E aí tem perdas e danos. O dano é o que causou para ele ter ficado sem. Quando nós falamos dessa parte em dobro, é isso que quero dizer. Quando nós falamos daquilo que é da causa e consequência, que é midá keneged midá, que é medida por medida, cada um vai pagar a sua paga. Fiquem tranquilos que não lhe será cobrado o dobro de nada daquilo que você está devendo. Quando eu digo fique tranquilo, é porque nisso eu acredito. E é uma crença minha, não precisa ser sua, mas acho que a gente não paga aquilo que não deve. De alguma maneira a natureza vai nos devolver o que é nosso, ou nos retribuir, ou nos restituir daquilo que por algum engano humano foi nos tirado, não é? Bom, o mesmo se aplica a outros pecados, tá? Por isso, aproveite enquanto tem tempo e oportunidade para cumprir tuas obrigações como Criadora. Cada dia tem tempo, tem saúde para trabalhar, tem saúde para se devotar, tem saúde para fazer um salmo, tem saúde para fazer uma reza, tem saúde para fazer uma caridade, para sair, para levar palavra, para fazer alguma coisa boa. Tem saúde, porque às vezes quando a gente está doente ou vai envelhecendo, sei lá, dá uma preguiça, às vezes a pessoa tem dor, sei lá. Aproveite o tempo hábil, o tempo de arremangar as mangas, não é? O tempo da colheita. Aproveite muito bem, perceba o céu, perceba o sol e plante, não é? O momento do plantio. Eu falei da colheita, eu errei. É do plantio. Como eu não edito os vídeos, eu tenho que me corrigir, né? Ou vocês me corrigem aí depois que assistem e falam, errou tudo. Bom, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje, pois fazê-lo amanhã poderá ser mais difícil que hoje. Se é que você estará aqui amanhã para fazê-lo. Quer dizer, não sabemos o que nos espera na esquina. Se você puder fazer hoje, faça hoje. E isto não é aquelas coisinhas de autoajuda para não procrastinar. Não, é porque você está ali de varde, como diz aqui no Rio Grande do Sul, no interior. É de varde, você não está ali sem fazer nada. Por que você não está fazendo a coisa certa? Você pode fazer hoje. Eu estou com preguicinha, vou fazer amanhã, mas você nem sabe se amanhã você vai estar aqui. Faça hoje o que é de hoje. Deixe para amanhã o que é de amanhã. Porque amanhã, se você não fizer o que tinha que fazer hoje, você vai ter duas coisas para fazer. A que você não fez e a do dia. Pode ser pior. Teus dias terminarão antes que possa fazer qualquer coisa e nenhuma desculpa será aceita. Quer dizer, teus dias terminaram, você não fez as coisas no tempo hábil e você não tem mais nem desculpa, porque acabou. Não é? O mundo é como
como uma feira livre, onde as pessoas e coisas são montadas por um tempo determinado, depois tudo se desmonta. E aqui ele dá aquele temperinho esotérico que nós vamos conhecer do Rabino Barrier Pacuda lá no primeiro portal do livro Os Deveres dos Corações, quando nós formos escutar. Quando nós formos estudar, um portal separado, é um portal primeiro, mas é um portal escondido, não se deve ler, não se deve não sei o que, nós vamos ler, fazer tudo, entender tudo e usar na nossa vida. Então ele dá esse pode ser pior, teus dias, o mundo é como uma feira livre, onde as pessoas e coisas são montadas por um tempo determinado e depois tudo se desmonta. O que você fez na feira nesse tempo? Quem faz negócios regozija com os lucros, mas se enluta com as perdas, como disse o rei Salomão, lembra teu Criador nos dias de tua juventude, antes que cheguem dias maus e advenham anos sobre os quais dirás, neles não tive qualquer prazer. Aqui é em Kohelet. Vejam bem, quem faz negócios regozija com os lucros, mas se enluta com as perdas. Como disse o rei Salomão, eu estou repetindo, gente, lembra teu Criador nos dias de tua juventude, antes que cheguem dias maus e advenham anos sobre os quais dirás, nele não tive qualquer prazer. Quer dizer, quando tudo está bem, eu esqueço de agradecer. Quando tudo está bem, eu não lembro quem me deu a oportunidade ou quem eu penso que exista ou não, ou como que é, como é que eu apareci por aqui, ou será que nós somos um fruto do acaso, nós somos um erro, nós somos um pecado divino, um erro no alvo, nós estamos aqui por acaso, será que nós caímos aqui de paraquedas de qualquer jeito? Nós somos fruto desse acaso ou fruto de uma mente metafórica, pensante, uma vontade divina a qual nós não entendemos? Mas nós somos a vontade, nós somos o espírito, nós somos o ímpeto divino de alguém que é a divindade. Mas tá tudo bem, eu não tenho que ficar pedindo e falando e dizendo, vou ler mais Torá, vou fazer mais caridade, tá tudo tão bem, para que quando não estiver tão bem, você não olhe e diga, e agora? Como diz o rei Salomão, neles não tive qualquer prazer, porque lembra teu Criador nos dias de tua juventude, antes que cheguem dias maus, porque quando os dias maus chegam, nós nos agarramos. Nós pedimos. Então, quando você olha para esse portal, o que é que tudo isso quer dizer? Verificar se os próprios atos fazem jus. Tá aqui, aí não dá para chegar. Fazem jus ao intelecto. Então, se você tem um intelecto aguçado, se nós pensamos no que fazemos, se nós pensamos antes mesmo de fazer, se nós estamos ligados nisso, se nós entendemos e se nós aprendemos a nos autoconhecer e somos genuínos neste agradecimento, nesta gratidão verdadeira por não estarmos aqui por acaso, esta gratidão verdadeira para Deus, por certo, nós vamos agradecer, nós vamos cumprir, nós vamos servir a Ele, a humanidade e a nós mesmos na juventude. Que juventude é essa? Até o último minuto da nossa vida terrena. É a nossa juventude, se assim nós quisermos. Mas nós podemos envelhecer com 30 anos, se assim nós quisermos, se assim nós agirmos. Dessa maneira, a não nos preocupar, a entender, a analisar o nosso intelecto para o serviço à divindade e o serviço à humanidade. E se você começar pelo serviço à humanidade, saiba que a divindade está sendo servida também. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que você ative o sininho, se inscreva, ative o sininho para não perder as notificações, se inscreva no canal se não for inscrito, dá um joinha que é de grátis, comente, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com quem você quer ajudar a entender essas coisas. Essas mensagens só nos trazem felicidade, essas mensagens são maravilhosas, você não tem obrigação nenhuma com isso, com aquilo, com aquele outro que é mundano, são mensagens transcendentais, são mensagens
detorar atemporal, não da história. São mensagens de estudiosos, são mensagens para a nossa vida. Não é uma autoajuda, é um start ali, é um power. Aperta e vai, sai desse stop, não pausa nunca. E aproveita também para comentar o que você está achando desta playlist. Se você está estudando, se você está gostando, porque de todas as playlists, os nossos estudos que são consecutivos, que eles têm uma ordem, é importante que você veja um atrás do outro, né? O dia, não o 13 e depois o 1. Não, é o 1, o 2, o 3, em ordem das playlists de estudo que são sequenciais. Esse é algo que tem menos visualizações. E eu fico pensando, será que não querem se autoavaliar? Será que tem medinho desse autoavaliar, não quer se conhecer? Então comenta aqui embaixo o que você está achando. Pensando em ser da cá para o canal, na descrição do vídeo você vai saber como. Fiquem todos muito bem, fiquem todos muito à vontade para fazer o que quiserem. Mas o joinha eu vou pedir muito, que o joinha é o curtir. E tenham todos um maravilhoso dia e analise se você está utilizando o potencial. Analise se você está aproveitando sua juventude para não ter que chorar os pitacos depois na velhice. Um beijo, tchau, tchau.